Boa tarde a todos os colegas. Saúdo-vos viva e cordialmente nesta modalidade virtual a que nos vamos já habituando, em função do confinamento a que estamos obrigados por uma questão de saúde pública e também de saúde individual. A Delegação de Braga da Ordem dos Advogados realiza hoje esta que é a quarta sessão webinar. Depois de termos dado o pontapé de saída a 3 de abril, apanhámos-lhe o jeito e por aqui continuamos. Hoje, esta sessão é relativa à temática a fiscalidade dos advogados, como prevenir litígios e otimizar recursos. Para o efeito, contamos com a honrosa presença da doutora Susana Fernandes da Costa, sendo esta uma distinção que notamos com muito agrado, pelo que desde já lhe dirijo um agradecimento muito especial em nome da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados. A doutora Susana Fernandes da Costa apresenta uma construção académica e profissional de excelência, para além de, permita-me, doutora Susana, e espero que não me vá ralhar por esta inconfidência, tem também uma voz fabulosa, a qual tivemos já a oportunidade de ouvir no jantar solidário organizado por esta delegação, num magnífico concerto de jazz por si protagonizado, que faz muito bem à alma recordar nesta fase de confinamento e neste que é também o Dia Mundial da Voz. A doutora Susana Fernandes da Costa é advogada especialista em Direito Fiscal, é responsável pelo Departamento Fiscal da Bruxado Coelho Advogados, doutora em Direito Financeiro e Tributário, docente do IPCA, juiz-árbitro no CAD, foi membro da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados entre os anos 2002 e 2007 e foi também membro do Conselho Regional do Porto entre os anos de 2008 a 2015. Feita esta breve apresentação, deixo-vos com a doutora Susana Costa, a quem dou desde já a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. É um gosto estar a colaborar com a Delegação de Braga, mais uma vez. Em bom rigor, nós tínhamos combinado uma ação de formação sobre esta temática presencial já há bastante tempo, mas estas circunstâncias obrigaram-nos a reciclar, não é, para este formato webinar e, portanto, é com muito gosto que eu estou aqui hoje e também como advogada que exerce nesta praça, deixo-me agradecer-lhe o que tem feito pelos advogados em termos de formação e atualização permanente, porque de facto nesta altura precisamos de motivação e de ajuda para conseguir digerir todas estas normas com que vamos sendo surpreendidos. Ora bem, nós hoje vamos libertar um bocado a cabeça do Covid-19, da Covid-19 e vamos aproveitar que estamos confinados para pensar um bocado nos nossos escritórios e naquilo que podemos eventualmente fazer e otimizar para prevenir litígios com a autoridade tributária e também para organizar um bocado melhor as nossas vidas e a nossa atividade. Bom, eu vou partilhar convosco aqui alguma informação, espero não vos assustar muito, porque sempre que eu faço umas conferências sobre estes temas, os colegas no final dizem-me que vão para casa muito angustiados. Portanto, eu hoje fiz um esforço para que isso não aconteça. Bom, e então vamos começar com a otimização dos recursos. Eu vou partilhar a minha tela, se me permitem, vamos ver se conseguimos. Já conseguem ver bem? Sim, penso que sim. Muito bem. Então, vamos começar por pensar um bocadinho na otimização dos nossos recursos. Ora, só um segundo mais. Vou ver aqui só nas definições, mudar aqui uma definição para poder ver o que vos estou a mostrar. Bom, então, portanto, um primeiro ponto de partida é, de facto, o conhecimento da nossa situação financeira. Depois, além disso, é também importante refletir sobre a forma como exercemos a nossa atividade e falaremos abundantemente disso, a prática individual, o exercício através de uma sociedade de advogados, portanto, todas as opções que temos à nossa disposição.
há algumas opções fiscais que não têm diretamente a ver com a nossa profissão, mas são muito relevantes na hora de preencher o IRS. Por exemplo, a opção pela tributação conjunta ou separada, a opção por taxas especiais ou pelo englobamento de certos rendimentos, como os rendimentos prediais, portanto falaremos também disso. E eu trouxe também digamos assim, para esta conversa, uma análise daquelas medidas de curto prazo que podemos agora adotar nesta fase de estado de emergência. E então, começando por esta questão da otimização dos recursos, um primeiro passo importante para qualquer colega é, de facto, o conhecimento da nossa situação financeira. Nós aqui em Portugal não temos muita doutrina e muita documentação dirigida à gestão das sociedades de advogados. Em compensação, os espanhóis têm, de facto, muito material nessa área. Por exemplo, um livro que se chama Eficiência e Rentabilidade de um Escritório de Advogados. E é o exemplo de uma obra bastante simples, que nos ajuda a pensar, enfim, que se aplica perfeitamente a Portugal e que nos ajuda a estruturar e a pensar em algumas coisas concretas da nossa atividade. Portanto, quando olhamos para dentro, quando vemos como está estruturada a nossa atividade, podemos começar por ver do lado dos rendimentos quantos clientes é que temos atualmente, ou num período de um ano, de onde é que eles chegam, quanto é que faturamos em média por cliente, daquilo que fazemos, quais são as áreas mais rentáveis, se estamos em condições de dar apoio a mais clientes do que aqueles que temos neste momento, ou não, e chegar a valores como, por exemplo, quanto é que faturamos por ano, por mês, por semana, por dia e até por hora. Nós, advogados, muitas vezes somos despreendidos em relação aos números e às questões financeiras, mas esta informação é essencial em qualquer escritório. Também podemos perguntar quanto é que aporta em faturação cada elemento de um escritório e, por exemplo, uma pergunta agora mais próxima. Quanto é que eu faturei desde que começou esta situação da Covid-19? Bom, do outro lado estão os gastos, às vezes ainda mais importantes do que os rendimentos. Portanto, devemos ter uma noção das nossas despesas correntes e das despesas extraordinárias, também, digamos assim, sabendo quando é que elas caem em termos financeiros e em termos contabilísticos no nosso escritório. Uma questão muito importante é se os gastos que temos vão servir para alguma coisa em termos fiscais, se estão documentados, desde logo, se temos faturas e se estão bem documentados, se a forma como os documentos estão emitidos nos vai permitir não ter problemas com a autoridade tributária. Depois, outra questão a colocar é se tenho gastos de dedutibilidade duvidosa, ou seja, gastos que a autoridade tributária poderá pôr em causa se formos inspecionados. É muito importante, quando temos um gasto, fazer um esforço para justificar a sua relação com os nossos rendimentos. Não há dúvida nenhuma que um gasto com a despesa do telemóvel, um gasto em, por exemplo, papelaria, tem ligação direta com os rendimentos, mas há outro tipo de gastos que poderão ser postos em causa pela autoridade tributária. Estou-me a lembrar desde já de um colega que metia os fatos e as camisas como despesa dedutível do escritório. Corre alguns riscos. Bom, outra questão muito importante, o IVA. Será que o IVA das despesas que temos é dedutível? Vamos ter algum problema com as despesas em termos de IVA? Depois, outra questão muito importante para quem tem regime simplificado. E eu estou a partir do princípio que a grande maioria dos que me está a ouvir em IRS estão no regime simplificado. Portanto, no simplificado, nós hoje em dia temos que justificar parte das despesas, concretamente 15% das despesas. Já vamos ver que isso só acontece a partir de um certo patamar de rendimentos, mas, portanto, acima desse patamar, que anda à volta dos 27.000 euros por ano, temos que nos preocupar com documentação que suporta as despesas que temos. E, portanto, vamos ver daqui a bocadinho quais são as despesas que entram no regime simplificado. Outra questão a colocar é se as nossas despesas têm tributação autónoma. Há certo tipo de despesas que são gasto, mas vão nos obrigar a pagar um imposto extra.
Outra questão muito relevante é se nas despesas que estamos a ter, se não estamos a deitar dinheiro fora, quando gastamos muito dinheiro, por exemplo, com a compra de um carro, com a compra de um imóvel, com obras, com a compra de móveis, com a compra de computadores e outros equipamentos. Ou seja, há um conjunto de investimentos que todos nós fazemos nos nossos escritórios que só podemos de alguma forma aproveitar se estivermos com contabilidade organizada ou numa sociedade de advogados. Quando essas despesas são muito significativas, compensa fazer a mudança, sair do simplificado e passar para a contabilidade organizada. Eu falarei disso daqui a bocadinho, mas ficam já com esta dica. A mudança do regime simplificado para a contabilidade organizada tem sempre a ver, quando é por opção, com a nossa estrutura de gastos. Quanto é que os gastos representam na nossa estrutura de gastos e se há gastos que eu vou passar a utilizar na contabilidade organizada que não estava de alguma forma a aproveitar no regime simplificado. Bom, há questões nas sociedades de advogados e nos advogados em prática individual, há algumas despesas que têm um grande impacto financeiro. Os salários quando temos funcionários, os honorários que pagamos a colegas e que pagamos a assessores de informática, de contabilidade, etc. O pagamento, a compra dos automóveis, o pagamento de quilómetros. Relativamente aos imóveis, podemos comprar um imóvel, mas também podemos pagar rendas ou pagar prestações de leasing. A questão das ajudas de custo, as amortizações, como eu falava há pouco, de alguns bens que permitam fazer amortização, os pagamentos à segurança social referentes aos funcionários, portanto, todas estas despesas são significativas na nossa atividade. Relativamente aos carros, vou já adiantar aqui uma opção que é preciso fazer. Quando temos uma sociedade de advogados, temos que pensar desta maneira. Se os carros estiverem dentro, eu vou poder deduzir na sociedade despesas, amortizações, portagens, gasóleo, reparações, seguros. Portanto, há uma grande quantidade de, enfim, gastos e despesas que eu vou poder aproveitar na sociedade, mas também vou pagar tributação autónoma. Por sua vez, se o carro estiver fora, o sócio vai receber os quilómetros que fizer 0,36 até 0,36 por quilómetro. Ele não paga IRS por essas quantias e a sociedade tem um gasto. Portanto, em algumas situações é mais favorável ter os carros de fora. E, portanto, a sociedade paga ao sócio os quilómetros. Isto é normalmente muito compensatório quando os sócios fazem muitos quilómetros, têm julgamentos todos os dias e andam sempre para cima e para baixo. Portanto, pode ser compensatório ter o carro fora da sociedade. Portanto, estas opções de gestão que temos que tomar todos os dias também têm um impacto fiscal e vão, digamos assim, ser relevantes para decidirmos se vamos trabalhar em prática individual, se vamos trabalhar em sociedade de facto, que a meu ver é a forma mais comum de exercício da atividade, colegas que partilham um espaço mas não têm uma verdadeira sociedade de advogados, ou se vale a pena fazer uma sociedade formal. Bom, então comecemos pela escolha da forma do exercício da atividade. Logo que normalmente, quando um jovem licenciado em Direito decide inscrever-se na ordem, é nessa altura, ou alguns meses mais tarde, que vai fazer a sua declaração de início de atividade na categoria B. Muitas vezes ainda é possível passar, por exemplo, um recibo de ato isolado, se, por exemplo, os primeiros rendimentos ocorrem no final do ano, mas no ato isolado temos que ter cuidado porque não pode haver continuidade e não podemos emitir mais do que um para a mesma atividade. Mas há situações em que, por exemplo, o primeiro rendimento sujeito a IRS surge no final do ano. Às vezes pode-se resolver uma primeira situação com um ato isolado, mas depois é necessário abrir atividade na categoria B. Bom, uma forma de exercício da atividade importante é o trabalho por conta de outrem, portanto, nas sociedades de advogados nomeadamente, em empresas, em bancos, em seguradoras, portanto, há muitos advogados que também, os advogados de empresa também, que trabalham por conta de outrem. Bom, aqui temos uma novidade muito interessante no Orçamento de Estado, que foi aprovado há 2 semanas atrás,
temos uma novidade muito interessante para jovens até 26 anos. Isto é útil não só para jovens até 26 anos, mas também para advogados que tenham filhos nesta faixa etária e que ainda os tenham como dependentes. Portanto, o que é que diz agora este novo artigo 2º-A do IRS? Eu vou já saltar para o próximo diapositivo. Portanto, diz o IRS agora, o artigo 2º-B, que os rendimentos da categoria A, auferidos por jovens entre os 16 e os 26 anos que não sejam considerados dependentes, ficam parcialmente isentos de IRS nos 3 primeiros anos da obtenção de rendimentos do trabalho após o ano de conclusão do ciclo de estudos. Portanto, isto acompanhará normalmente um licenciado em Direito durante o estágio, um licenciado ou um mestre em Direito, portanto, durante a fase do estágio e eventualmente no ano a seguir, depende aqui também da duração do estágio, mas de qualquer forma é uma possibilidade que agora está à disposição. Também se aplica este regime a estudantes dependentes, portanto que ainda vivam com os pais e que ainda façam parte da declaração de rendimentos dos pais, portanto se obtiverem rendimentos, se tiverem um emprego em part-time, também vão poder beneficiar desta isenção progressiva de IRS. Bom, outra modalidade que também é possível e que muita gente também adota é a chamada advocacia em part-time. A acumulação da advocacia com um outro trabalho, seja mais uma profissão liberal, por exemplo a formação, seja um trabalho por conta de outrem. Isto depois faz com que, em termos fiscais, nós tenhamos que compatibilizar os rendimentos da advocacia com os rendimentos das outras atividades e obriga-nos também a ter cuidado com a segurança social, porque quando acumulamos rendimentos da advocacia com rendimentos que não são da advocacia da categoria B, temos que fazer contas com a segurança social. Bom, depois temos a tal situação das sociedades de facto, que eu falarei daqui a bocadinho, a opção mais formal das sociedades de advogados. E vamos aqui também refletir um bocadinho se justificaria termos sociedades de advogados sem transparência fiscal. Bom, uma nota só, aquela isenção que eu falei há pouco, que há agora em IRS, tem alguns limites, nomeadamente relativos aos rendimentos do jovem que aufere os rendimentos da categoria A. Portanto, tem que ter rendimentos até 25.075 euros. Bom, como eu dizia há pouco, nós temos aqui outras modalidades e outras possibilidades de exercício da atividade. Nas sociedades, de facto, quando há partilha de despesas, é muito importante que nós tenhamos algum documento que demonstre ao fisco como é que fazemos a imputação das despesas. O que é relativamente comum? Imaginem 3 advogados num espaço, as despesas, um deles tem contabilidade organizada e IVA, e os outros 2 estão isentos de IVA e estão no regime simplificado. Muitas vezes as despesas vêm todas em nome de um. E, portanto, uma coisa que o fisco vai questionar quando inspeciona um advogado que divide um espaço com outros é quais são os critérios para a partilha de despesas e vai tentar verificar se efetivamente quem suporta as despesas no papel é a pessoa que suporta efetivamente as despesas no dia a dia. Portanto, nas sociedades de facto, quando efetivamente há partilha de despesas, tenham algum cuidado ou para regulamentar entre todos a forma como elas são distribuídas, ou colocar logo os contratos em nome de 2 ou de 3 para que todos possam colocar aquele documento no seu IVA e no seu IRS na respectiva proporção. Portanto, não é indiferente quando estamos a dividir um espaço, a forma como os documentos são emitidos, porque eles podem ser importantes para o nosso IRS. Eu vou falar disso daqui a bocadinho novamente, com alguns exemplos, para tentarmos ver e olhar um bocadinho para a nossa circunstância, para tentarmos ver quando é que se justificará fazermos algumas alterações aos contratos que temos, de forma a evidenciar a real partilha de despesas que possa existir num espaço. Bom, fazer uma sociedade de advogados é sempre uma opção, é uma opção que não deve ser tomada só para fins fiscais, muito mais importante do que a questão fiscal
é a questão do entendimento entre os colegas e da forma de funcionamento. Nas sociedades de advogados, nós neste momento ainda estamos à espera de alguma regulamentação, e uma questão que se coloca hoje em dia, cada vez com mais voz, é a questão do fim da transparência fiscal. Já no mandato anterior, o Conselho Geral, nesta revista, no Boletim da Ordem dos Advogados, de janeiro de 2019, revista dirigida pelo nosso colega, o Dr. Pedro Costa Azevedo, que é também de Braga. Portanto, neste boletim há aqui uma série de artigos sobre a transparência fiscal e sobre a fiscalidade dos advogados, e onde se discute de forma muito crítica até que ponto é que este modelo ainda é viável hoje em dia. E agora em março, no dia 31 de março, o Conselho Geral da Ordem, no âmbito das recomendações feitas ao Governo no âmbito da crise Covid-19, uma das recomendações que fez ao Governo foi de facto a de questionar a manutenção do regime de transparência fiscal. Como veremos daqui a pouco, o regime da transparência fiscal é muito penalizador quando se pretende fazer investimentos, quando se pretende guardar dinheiro para situações futuras. Não há incentivos para que isso se faça. E, portanto, veremos daqui a bocadinho como é que funcionam estas sociedades, mas há de facto cada vez mais vozes no sentido de que a transparência fiscal fosse facultativa e não obrigatória nas sociedades de advogados. Bom, no nosso IRS, já sabem que já começou a campanha do IRS desde o dia 1 de abril, portanto nós já podemos apresentar o IRS e algumas das opções mais importantes no IRS não vão ter nada a ver com a nossa profissão. Às vezes a fatura a pagar tem mais a ver com estas situações, se optarmos pela tributação conjunta ou pela tributação separada, do que com algumas questões diretamente ligadas à nossa profissão. Portanto, esta primeira questão é muito importante. Os contribuintes casados e unidos de facto devem sempre fazer a simulação das duas opções que têm, tributação conjunta ou separada, devem sempre verificar o que é mais vantajoso antes de entregar as respectivas declarações. Outra opção que é muitíssimo importante para os advogados é a opção entre as taxas especiais, que em alguns casos, portanto, por exemplo, no caso dos rendimentos perdiais, já vamos ver quais são os valores que podem atingir. Portanto, se vamos pagar determinados rendimentos, se vamos pagar o imposto por uma taxa fixa, ou se vamos englobar esses rendimentos no bolo total e pagar IRS em função da totalidade dos rendimentos. Mais uma vez, esta opção pode ser determinante daquilo que vamos pagar agora em IRS. Ora, vejam isto, rendimentos perdiais. Imagine, por exemplo, um colega é dono de um imóvel e arrenda esse imóvel à sua própria sociedade. Ou então um colega investiu num imóvel e tem neste momento o imóvel arrendado a terceiros. Portanto, vai ter rendimentos perdiais. Os rendimentos perdiais podem ser tributados na categoria F em taxas que variam dos 10% aos 28%. Se for um arrendamento comercial, está agora clarificado que a taxa aplicável serão os 28%. Mas se for um arrendamento habitacional, a taxa fixar-se-á entre 10% e 28% a taxa em função da duração do contrato. Contratos muito longos são tributados a 10%, contratos de 1 ano são tributados a 28%. Ora bem, se a taxa deste IRS pelos rendimentos da atividade, se este advogado pagar um IRS de 40%, tem todo o interesse em que estes rendimentos sejam tributados na categoria F com taxas especiais. Bom, já outra opção é de facto optar pela taxa progressiva, que pode ir até 48%. Quando é que compensa a taxa progressiva? Quando efetivamente a nossa taxa normal fica abaixo dos 28%. Portanto, se nós temos uma taxa de IRS baixinha, pode eventualmente valer a pena englobar estes rendimentos juntamente com os outros. Há também algumas diferenças nas despesas que são aceitas num e noutro caso, mas, portanto, quem tem rendimentos da categoria F também deve fazer sempre esta simulação para ver aquilo que é mais interessante. Outra opção, optar por fazer uma gestão empresarial deste tipo de rendimentos e tributá-los na categoria B.
Na categoria B temos duas opções, regime simplificado e regime da contabilidade organizada. Quando é que compensa a contabilidade organizada? Quando eu, por exemplo, quero amortizar o custo do edifício, ou quando eu tenho várias despesas permanentes. Imaginem, por exemplo, alguém que já se dedica a uma atividade, tenho um colega, um amigo nos Açores, que além de advogado tem uma atividade de gestão de alojamento local. Portanto, na categoria B, pode efetivamente já lhe dar algum jeito ter uma atividade imobiliária com contabilidade organizada. Bom, mas também pode constituir uma sociedade e dentro da sociedade tem três opções. Pode ir para o regime simplificado em IRC, optar pela contabilidade organizada, que será o mais normal, ou fazer uma sociedade de simples administração de bens e ficar na transparência fiscal. Estamos a falar só de um tipo de rendimento e vejam todas as opções que temos. Não é indiferente a forma como nós somos tributados em cada uma das categorias e, portanto, quando temos rendimentos, por exemplo, deste tipo, vale a pena fazer algumas simulações e alguma programação futura de como queremos ser tributados. Bom, como eu dizia, até 30 de junho está em curso o prazo para a entrega da declaração e é possível que este prazo possa vir a ser prorrogado. Pensem nisto. Foi adiado o prazo para a realização das Assembleias Gerais de Aprovação de Contas. O artigo 18 do Decreto-Lei 10A adiou as Assembleias Gerais das Sociedades Comerciais para 30 de junho. Relativamente às sociedades civis, as sociedades civis não constam do elenco do artigo 18. Portanto, as sociedades de advogados não estão no elenco do artigo 18 do Decreto-Lei 10A. Se aplicarmos a mesma regra por analogia, nós, em vez de fechar as contas a 31 de março, teremos até 30 de junho. Mas 30 de junho é o nosso prazo limite para apresentar o IRS. Portanto, nós vamos ter que, se a Assembleia Geral da Sociedade de Advogados for no dia 30, às 10 da noite, vamos ter tempo de apresentar a declaração de IRS. Portanto, não faz sentido. Convinha, de facto, esticar aqui um bocadinho o prazo de cumprimento das obrigações declarativas em IRS, pelo menos para quem tem rendimentos que estão dependentes da aprovação de contas numa determinada sociedade. Bom, no curto prazo há algumas medidas que podemos tomar. Foi prorrogada a entrega da declaração modelo 22, que também se aplica às sociedades de advogados, passou de maio para 31 de julho. O primeiro pagamento por conta de IRC e primeiro pagamento adicional por conta foram também prorrogados, mas estes dois não se aplicam às sociedades, às nossas sociedades, às sociedades de advogados. Bom, estas medidas em compensação podemos aproveitá-las. O pagamento em prestações do IVA e o pagamento em prestações das retenções na fonte de IRS. Portanto, o Decreto-Lei 10F tem estas medidas criadas e há 3 dias atrás foram divulgadas os formulários para podermos aderir a este pagamento em prestações e, entretanto, foram também divulgadas no site das Finanças algumas instruções sobre este pagamento em prestações. Por exemplo, uma nota que está ali nos diapositivos, está esclarecido que nós podemos, para cada pagamento, fazer um plano de pagamentos diferenciado, ou seja, eu posso, no próximo IVA, dividi-lo por 6 e, eventualmente, no IVA seguinte, dividi-lo só por 3 ou pagar por inteiro. E o mesmo se diga em relação às retenções na fonte de IRS. Portanto, podemos fazer um planeamento guia a guia. O que pode ser interessante, pode nos dar aqui algum alívio em termos de tesouraria. Também podemos diferir as contribuições a pagar pelos trabalhadores, pelos nossos trabalhadores, por exemplo, os funcionários forenses, ou as respeitantes a prestadores de serviços que tenham retenções na fonte. Esta obrigação só existe quando o advogado em prática individual tem contabilidade organizada ou nas sociedades de advogados. Quem tem planos de pagamento em execução fiscal ou na segurança social também pode agora beneficiar da suspensão desses planos de pagamento em execução. Portanto, a adesão ao pagamento faseado no IRS retido na fonte e no IVA faz-se através do portal das finanças, está disponível desde o dia 13 e para quem tem IVA mensal
portanto, esta próxima declaração pode ser entregue amanhã e o pagamento pode ser feito no dia 20. E, portanto, caso queiramos optar pelo pagamento faseado, temos que fazer entrar um requerimento a pedir para que este IVA possa ser pago em 3 ou 6 prestações. Quem está no IVA trimestral, que será a maioria, só tem que fazer este exercício no próximo mês de maio. Portanto, mas temos esta opção, em vez de pagar tudo de uma vez, fasear no tempo as entregas dos impostos. Neste link que eu vos deixo aqui, que é da Ordem dos Contabilistas Certificados, portanto, está um simulador disponível que nos permite fazer precisamente a simulação dos pagamentos a fazer nos próximos tempos, para podermos ver então como é que vamos distribuir no tempo esta hipótese de pagamento em prestações. Uma nota muito importante, este regime é automático para todos os contribuintes que em 2018 não têm rendimentos superiores a 10 milhões de euros, e também para os contribuintes que constem da lista 1 do decreto 1A e do decreto 1B, aquelas atividades que foram obrigadas a fechar. Portanto, a grande maioria dos advogados e das sociedades de advogados não faturou mais de 10 milhões de euros em 2018, portanto, podemos aderir ao pagamento automático, portanto, é só submeter a declaração e não precisamos da certificação de um revisor ou de um contabilista certificado, que é um requisito a que tem que se submeter as entidades que tiveram a tal faturação superior a 10 milhões de euros. Bom, na categoria B do IRS nós temos 4 opções. Podemos usar o regime simplificado, optar pela contabilidade organizada, praticar um ato isolado, mas como eu dizia, o ato isolado, a janela para o praticarmos é muito pequena, é mesmo só quando começamos e quando não existe à partida uma intenção de dar continuidade à atividade. E também podemos optar pelas regras da categoria A. Se todos os nossos recibos forem à mesma entidade, imaginem, por exemplo, um advogado que presta serviços a uma empresa, mas aquela empresa é o seu único cliente. Se não tiver mais nenhum recibo para terceiros, pode optar por ser tributado pelas regras da categoria A. Portanto, é um exercício que deverá fazer. Basta ter um recibo de 5 euros de um reconhecimento de assinatura e já fica fora dessa opção, caso tenha emitido o recibo a uma outra entidade que não a principal, chamemos-lhe assim. Portanto, não é uma opção que toda a gente possa tomar, é uma opção que só pode ser tomada por quem passa todos os recibos à mesma entidade. Bom, o artigo 31 fala do regime simplificado e então aqui nós temos a aplicação deste coeficiente de 0,75 que se aplica aos rendimentos das atividades profissionais especificamente previstas na tabela do artigo 151. Ora bem, há atividades que são muito difíceis de enquadrar nessa tabela do artigo 151. Ora, vejam comigo esta montra que me apareceu aqui há uns tempos atrás, quando nós ainda podíamos passear. Vejam-me esta montra e a atividade que este profissional liberal presta. Limpeza espiritual, banhos de descarga, abertura de caminhos, defumações e desmancha de bruxedo. Ora bom, esta pessoa, com toda a certeza, não consta da lista anexa ao código do IRS e, portanto, beneficia de uma taxa de tributação muito mais baixa do que a nossa. Nós, advogados, constamos expressamente dessa lista e, portanto, apesar de às vezes fazermos algumas coisas parecidas com aquelas que estão ali atrás, mas constamos expressamente desta lista e então vamos ser tributados a 0,75%. E então como é que se aplica este regime? Até 2017 a conta era facílima. Nós aplicávamos simplesmente os 0,75 ao nosso rendimento. Somávamos os recibos, aplicávamos os 0,75. Quem faturasse 100 mil euros, não será muita gente a atingir estes valores, quem nos dera a todos, mas vamos imaginar, para fazer contas fáceis, eu pus aqui os 100 mil euros, quem faturar 100 mil euros, portanto, teria um rendimento coletável de 75 mil euros, sem necessidade de justificar qualquer despesa. O que é que foi alterado? Portanto,
Há também uma norma muito importante para os advogados em início de carreira na categoria B, que diz que estes coeficientes são reduzidos em 50% e 25% no período de tributação do início da atividade e no período de tributação seguinte. Portanto, esta benesse pode ser usada pelos advogados estagiários e por advogados, digamos, em início de carreira que não tenham tido rendimentos durante o estágio, portanto, podem beneficiar desta redução na categoria B. Quando as despesas do advogado são superiores a 25% dos seus rendimentos, compensa a contabilidade organizada. Pensem, por exemplo, em alguém que vai fazer obras num escritório e quer efetivamente, vai ter uma despesa elevada, essa despesa é superior a 25% dos rendimentos médios que está à espera de obter num determinado ano e, portanto, compensa-lhe para a contabilidade organizada porque as suas despesas são superiores a 25% dos rendimentos. Quando as despesas são baixas relativamente àquilo que se ganha, ou quando conseguimos dividir as despesas com colegas e, portanto, não ter um peso tão grande, mas, digamos, relativamente aos rendimentos, já nos compensa o regime simplificado. Portanto, a conta faz-se essencialmente do lado da despesa. Quanto é que nós gastamos e, portanto, de que maneira é que isso se nos compensa mais ir para a contabilidade ou para o regime simplificado. Ter em conta também, portanto, que certas despesas no simplificado não vamos ter em conta porque é uma percentagem cega que se aplica e na contabilidade organizada, portanto, nós vamos conseguir amortizar e depreciar certo tipo de despesas. Às vezes não podemos fazer a opção porque o valor da faturação ou a opção que fizemos no início da atividade já nos obriga a ficar no regime da contabilidade organizada. Em 2018 houve uma alteração muito significativa no regime simplificado, passou a ser necessário comprovar parte das despesas e a lei passa a dizer algumas das despesas que podemos usar para justificar. Portanto, dos 25% da presunção legal, 10% não temos que nos preocupar, já estão justificados. Os outros 15% temos que ter documentos que provem que temos despesas equivalentes àquelas que estão fixadas na lei, mas já vamos ver que isto só releva acima de determinado nível de rendimentos. Vamos ver isto em concreto. O contribuinte tem um rendimento de 100 mil euros e não tem despesas. Há casos muito concretos, por exemplo, uma colega contava-me há pouco que, há algum tempo atrás, que estava num escritório e objetivamente já lá estava há 20 anos e objetivamente não suportava nenhuma despesa. Portanto, no IRS simplificado não ia ter despesas para meter, porque não tinha um único papel em seu nome. Portanto, quando o contribuinte não tem nenhuma despesa, não tem despesas. O que é que acontece aqui? Portanto, este rendimento são 100 mil euros, coeficiente 0,75, o Estado vai aceitar 10%, mas ficam por justificar 15%. Portanto, o rendimento tributável aqui, em teoria, seriam 90 mil euros, porque esta pessoa não teria condições para justificar os 15%. Isto é em teoria porque há sempre aqui uma parte que o Estado justifica por nós, mesmo dentro dos 15%, mas de qualquer forma é mais para fazermos o exercício abstrato. Portanto, se eu não tiver despesas, há aqui 15% da percentagem que eu não vou poder aproveitar. Opção número 2, um rendimento de 100 mil euros, o contribuinte consegue justificar 50% do valor dos rendimentos, está cheio de despesas, fez obras, comprou carros, tem despesas enormes de salários, de rendas, bom, tem 50% de justificativos. Se está no simplificado, tem despesas a mais, não precisa de ter tanto papel. E só uma parte dessas despesas é que vai contar para o seu IRS. Portanto, o rendimento tributável não é 50% deste valor, o rendimento vai ser de 75 mil euros na mesma. Mas este contribuinte cumpriu o ónus de justificar os tais 15% que estariam a seu cargo. Qual é a conclusão a tirar? Este contribuinte devia estar na contabilidade organizada,
porque seria muito mais compensatório do que deixar de estar no regime simplificado. Portanto, como é que funciona isto na prática? Então, até 27.360 € anuais de faturação de serviços, nós não precisamos nos preocupar com documentação de despesas. As despesas continuam a ser úteis para o IVA, mas para o IRS não tem interesse nenhum. Acima deste valor, portanto, quem fatura acima de 27.360, já convém que tenha despesas para poder justificar aquilo que faltar de 15% do seu rendimento. E, portanto, há de ser tributado aqui algures entre 0,75 e 0,90 dos seus rendimentos, dependendo daquilo que faltar justificar. Portanto, quais são as despesas que podemos colocar? Há esta despesa que é a tal que é dada pelo Estado e que está dentro dos 15%, que é a dedução de 4.104 €, não é bem uma dedução, aqui é uma justificação de despesas, e portanto este valor que aqui está, que é igual à dedução específica que têm os trabalhadores por conta de outrem, é um valor que o próprio Estado nos atribui. Depois podemos colocar aqui despesas com pessoal e encargos a título de remunerações, rendas de imóveis, afetos à atividade empresarial, 1,5% do VPT dos imóveis afetos à atividade empresarial ou profissional, outras despesas com a aquisição de bens e prestações de serviços relacionadas com a atividade que constem de faturas comunicadas à AT. Aqui estão alguns exemplos: despesas com materiais de consumo corrente, eletricidade, água, transportes, comunicações, rendas, contencioso. Portanto, temos aqui algumas despesas expressamente elencadas e depois há outras que não estão na lista, mas cabem ali na primeira parte do artigo. Aquisição de bens e prestações de serviços relacionadas com a atividade. Portanto, todo este tipo de despesas pode servir para justificarmos os tais 15% de despesas associadas relativamente aos rendimentos que vamos declarar. E também despesas com importações ou aquisições intracomunitárias de bens e serviços. Portanto, qual é aqui o problema que podemos ter? É a subjetividade da despesa com a aquisição de bens e prestações de serviços relacionadas com a atividade. Há certas despesas que não sabemos se a AT vai aceitar e podem ser objeto de correção. Pensem, por exemplo, fala-se aqui em despesas de transporte, mas será que as portagens entrarão nesta designação? Enfim, pode haver aqui situações que não constando expressamente deste elenco, enfrentem o mesmo tipo de subjetividade que enfrenta o conceito fiscal de gasto, que é um conceito que eu falarei daqui a bocadinho e que causa muita dor de cabeça quando um advogado ou uma sociedade de advogados é inspecionada e está na contabilidade organizada, no caso dos individuais. Bom, uma forma de eliminarmos esta insegurança é pedirmos informações vinculativas. Se vamos vamos ter uma despesa, queremos ter a certeza que essa despesa vai ser aceite na justificação do regime simplificado. Podemos pedir uma informação vinculativa, já nos dá alguma tranquilidade, porque depois não podemos ser objeto de correção posterior se agirmos no sentido que nos for orientado, que nos for de alguma forma indicado pela autoridade tributária. Somos livres de seguir ou não a posição da AT, mas a informação é vinculativa para a autoridade tributária. Portanto, a posição que tomar no pedido de informação vinculativa é aquela posição que depois vai ter que seguir. E há certas despesas, portanto, que não aparecem aqui, portanto, não relevam para efeitos de justificação no regime simplificado. Por exemplo, a compra de um carro e as suas amortizações respectivas. Eu no simplificado não posso meter a compra do carro, mas posso na contabilidade organizada. Portanto, é uma questão que é preciso ponderar. Bom, há certas despesas que, quando só estão parcialmente afetas à atividade empresarial, só posso considerar em 25%. Por exemplo, pessoas que trabalham em casa. Agora trabalhamos todos, não é? Mas aquelas pessoas que permanentemente trabalham em casa, portanto, podem afetar parte das despesas da luz, da água, também à sua justificação do IRS.
Os imóveis é preciso ter algum cuidado porque quando fazemos a afetação depois podemos ter dificuldade no futuro de dizer que aqueles imóveis estavam afetos à nossa habitação permanente. Podemos estar a beneficiar em IRS e estar a sofrer uma penalidade com a isenção de IMI ou em IRS na questão das mais-valias. Portanto, algum cuidado com os imóveis. Há que ter algum cuidado. Portanto, as despesas que vamos identificar devem constar do e-fatura e, portanto, podemos também nós, no nosso portal das finanças, na área reservada, identificar certas faturas em que não se identifique se elas estão afetas à nossa atividade empresarial ou ao nosso consumo privado. Se temos interesse em que elas fiquem afetas à nossa atividade empresarial, devemos fazer essa afetação no site das finanças. Bom, vamos ver aqui este exemplo. Temos um advogado com 10.000 euros de rendimentos, coeficiente seriam 0,75, portanto, tem os tais 4.104 euros de dedução específica e tem outras despesas num total de 1.896 euros. Portanto, consegue ter despesas no total de 6.000 euros, mas só precisava de 1.500, só precisava de 15% daquilo que ganhou. Portanto, como esta pessoa tem rendimentos abaixo dos tais 27.000 euros, está o problema resolvido, não vai ter que apresentar papéis nenhuns, já está perfeitamente em IRS, não tem que se preocupar com as despesas. Portanto, porque as despesas justificadas excedem 0,15% do seu rendimento. Portanto, aqui é tributado à moda antiga, por 75% do seu rendimento. Vamos ver agora outro exemplo, que é o advogado com 100.000 euros e que tem despesas a mais. Portanto, aqui tem despesas a mais, não lhe adiantam grande coisa, portanto, mas consegue justificar os 15%. Portanto, também é tributado à moda antiga, aplica-se o coeficiente dos 0,75%, só que a conclusão a que chegamos é que devia estar na contabilidade organizada. Está a perder dinheiro ao ser tributado no regime simplificado. Porque se estivesse na contabilidade organizada, o seu lucro seria de 50.000 euros. Portanto, ele só ia pagar impostos por 50.000 euros. Porque tem 50.000 euros, tem 100.000 de rendimento e tem 50.000 de despesas. Portanto, na contabilidade organizada ia ser tributado tendo por base 50.000 euros. No regime simplificado está a ser prejudicado porque é tributado tendo por base 75.000 euros. Isto em termos um bocado genéricos, mas é para percebermos as diferenças. Finalmente, este outro advogado tem um rendimento de 100.000 euros, tem 6.000 euros de despesas, o seu rendimento tributável, portanto, são 90.000 euros, menos os 6.000 euros que são a dedução específica e as outras despesas. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Esta pessoa tem despesas a menos, não conseguiu justificar os 15%. Então, à moda antiga, seria tributado por 75.000 euros. Mas com as regras atuais, como ficou abaixo, como não se esforçou para andar a arranjar papéis no valor de 15% dos seus rendimentos, vai ser tributado não por 0,75, mas por 0,84. Vai pagar mais impostos do que no passado, porque não tem despesas suficientes, ok? Este quadro que aqui está é importante para quem fatura mais de 27.000 euros, porque o esforço que nós temos que fazer é contar com a dedução dos 4.104 e ver nas outras despesas quanto é que dá a soma para ver se conseguimos justificar 15% dos nossos rendimentos. Bom, nas sociedades de facto, como eu dizia há bocadinho, é muito importante ver em que nome é que vêm as faturas e se é ou não conveniente alterar os contratos de forma a que toda a gente que precise tenha despesas dedutíveis em montante suficiente, tanto no IRS como no IVA. Vamos ver aqui um exemplo. Imaginamos uma sociedade de facto que tem 4 advogados. O advogado A tem contabilidade organizada, está no regime normal do IVA. O advogado B está no regime simplificado e também está no regime normal do IVA. Tem um rendimento de 50.000 euros anuais. O terceiro advogado está no simplificado e tem a isenção do IVA do artigo 53. E o seu rendimento anual são 10.000 euros. Este ano, como vamos ver, com 10.000 euros de rendimento ainda vai continuar isento de IVA.
E finalmente, o D está no regime simplificado e no regime normal de IVA e tem rendimentos de 20.000 euros anuais. Portanto, todos eles têm situações completamente diferentes. E, portanto, numa sociedade de facto deste tipo, nós podemos ter os papéis a virem todos em nome do A, podemos ter um acordo dos advogados no sentido de que a conta da luz vem em nome do A, a conta da água vem em nome do B, portanto pode haver aqui uma imputação em contratos diferentes a pessoas diferentes também, ou pode haver contratos que vêm logo em nome dos 4. Portanto há aqui muitas possibilidades. Na prática, quem é que aqui precisa de papéis? Se o B não tiver despesas em seu nome e as suporta, tem interesse em alterar os contratos, porque para o IRS vai precisar das despesas e para o IVA também. O D também tem interesse em ter documentos em seu nome, não pelo IRS, porque não está acima dos 27.000 euros, mas apenas pelo IVA. No IVA, se tiver despesas em seu nome, deduz o IVA respectivo. Relativamente ao C, o C não precisa de papéis para nada e o A precisa de papéis para tudo. Precisa de papéis à partida, tanto para o IVA como para o IRS. No IRS, tendo contabilidade organizada. Portanto, temos aqui uma situação de 4 colegas com situações diferentes que devem olhar para as suas despesas e ver se estão a maximizar efetivamente no escritório a forma como os documentos são emitidos e como efetivamente as despesas são suportadas. Bom, nos casos em que o rendimento coletável não é apurado segundo a contabilidade, nos casos do regime simplificado, cuidado com esta norma. As importâncias recebidas a título de provisões para despesas são consideradas como rendimento do ano posterior ao da sua recepção, se não houver faturação do respectivo serviço. Portanto, temos que ter cuidado no regime simplificado, se passarmos um recibo a dizer provisão para despesas, é suposto que haja também honorários, pelo menos até ao ano seguinte, ao mesmo cliente, porque se não houver, podemos ser corrigidos e o Estado pode converter aquelas despesas em honorários, em rendimento. Portanto, no artigo 3º, número 7 do IRS, é uma norma que parece ser feita também a pensar nos advogados. Portanto, temos que ter muito cuidado com os clientes. Quando fazemos recibos de provisão para despesas, temos que ter cuidado de também faturar honorários, pelo menos no espaço de um ano, porque senão podemos ser obrigados a pagar IRS pelos valores que recebemos de despesas. Bom, também aqui na categoria B, é possível, no regime simplificado, deduzir as contribuições obrigatórias para os regimes de proteção social na parte que excedam 10% dos rendimentos brutos, quando não são deduzidas a outro título. Portanto, aqui é preciso fazer as contas. Normalmente, para jovens advogados que tenham, ou advogados que tenham rendimentos baixos, os valores pagos à Caixa de Previdência, em alguns casos, excedem 10% dos rendimentos brutos e, nesse caso, podemos deduzir essas contribuições. Quando as contribuições para a Caixa não excederem esse valor, pensem, por exemplo, o tal advogado com rendimentos de 100.000 euros e que para a Caixa de Previdência está no 5º escalão. Não lhe interessa nada estar a deduzir não pode deduzir estas contribuições porque elas não excedem 10% dos seus rendimentos brutos. Portanto, este artigo nós só podemos fazer esta dedução nos casos em que, enfim, em que é conveniente. Bom, noutras atividades nós podemos mitigar as alterações que foram feitas recentemente ao regime simplificado, criando uma sociedade comercial sujeita ao IRC, e portanto, mas não podemos, ou sujeita, e em IRC podemos utilizar o regime simplificado de IRC, que é mais simples do que o do IRS, ou usar a contabilidade organizada. Agora, não podemos fazer isso nas sociedades de advogados que têm transparência fiscal, portanto, temos aqui uma limitação importante. Outras atividades, na altura em que houve a alteração da lei, constituíram sociedades e os advogados não tinham interesse em fazê-lo por causa do IRS, podiam ter outros motivos, mas não por causa do IRS.
Bom, a contabilidade organizada nós podemos lá estar por opção ou por imposição. Por opção, a opção faz-se na declaração de início de atividade ou até ao final do mês de março. Se este ano não fizeram essa opção, organizem-se, caso ela de facto seja conveniente para a vossa atividade, poderão ainda durante o ano constituir uma sociedade que tenha contabilidade, ou então, sem constituir uma sociedade comercial, em IRS, optar pela contabilidade organizada no próximo ano. Claro que se optarem pela contabilidade organizada no próximo ano, o conveniente era deixar despesas importantes para o próximo ano, para que elas entrem já quando estiverem no regime de contabilidade organizada. Bom, por opção então, isto está previsto no artigo 28, número 4, e é válida até que o sujeito passivo proceda à entrega de declaração de alterações, que produz efeitos a partir do ano em que é entregue. Há muitos processos em tribunal relacionados com estas transições entre contabilidade, regime simplificado. Há muita gente que é colocada no regime simplificado e não quer, e quer continuar na contabilidade organizada, e portanto há vários processos em tribunal relacionados com estas situações de alteração entre os regimes. Quando a contabilidade organizada é por imposição legal, tem fundamentalmente a ver com o valor da faturação. Portanto, quando ultrapassamos, o valor de referência são 200 mil euros. Se em 2 exercícios consecutivos ultrapassarmos os 200 mil euros de faturação, ou num único exercício, se ultrapassarmos em mais de 25% este valor, vamos ter que no ano seguinte que ficar na contabilidade organizada. Exemplificando, um contribuinte que em 2017 e 2018 ultrapassou os 200 mil euros, em 2019 já teria que estar na contabilidade organizada. Ou então, num único ano, faturou 251 mil euros, no ano seguinte já está na contabilidade organizada. Portanto, em termos de valores, se ultrapassarmos estas balizas que estão na lei, vamos passar então para o regime da contabilidade organizada. Na contabilidade organizada, portanto, nós podemos deduzir todas as despesas. Já houve uma altura em que havia muitas restrições ou mais restrições em IRS relativamente às despesas que podíamos deduzir do que nas sociedades. Entretanto, houve algumas alterações ao artigo 33 do Código do IRS e já melhorou um bocadinho. Mas, por exemplo, uma situação que há uns anos atrás era impossível e agora já podemos utilizar é a dedução com despesas com membros do agregado familiar afetos à atividade. Há uns anos atrás, um advogado que desse trabalho ao seu filho ou à sua mulher, a despesa que tivesse com essa pessoa não era aceite e hoje já é. Portanto, não precisa de constituir uma sociedade para conseguir aproveitar essa despesa. Transparência fiscal, portanto, nós, advogados, nas sociedades estamos no regime da transparência. O que é que isso significa? Significa que é imputada aos sócios a matéria coletável da sociedade. A sociedade não paga IRC, apura-se na sociedade, a sociedade não paga IRC e distribui-se pelos sócios de forma a que cada um pague o seu respectivo imposto. E isto é pago ainda que não tenha havido distribuição de lucros, ou seja, o dinheiro pode ficar todo na sociedade e o sócio pode não receber um tostão, mas paga IRS como se tivesse recebido a sua fatia. E, portanto, um tipo de sociedade que está aqui incluído são as sociedades de profissionais. Há duas situações concretas em que as sociedades de advogados poderão não estar na transparência. Há um ou dois casos de sociedades portuguesas que são detidas por sociedades estrangeiras e não estão na transparência fiscal. É uma situação admitida pelo Estatuto de Ordem dos Advogados. E também há uma situação, enfim, que tem a ver, há uma informação vinculativa relacionada com dentistas que diz basicamente isto. Se na sociedade de profissionais um estiver reformado e a pessoa reformada ultrapassar os 25% do capital, será possível nessa sociedade não aplicar o regime da transparência fiscal. Portanto, utilizando essa lógica que está nessa informação vinculativa, seria possível à partida
numa sociedade de advogados que tivesse pensionistas que detivessem capital acima dos 25%, sair da transparência fiscal. Mas, digamos, à cautela, eu aconselharia que primeiro pedissem uma informação vinculativa parecida com essa dos dentistas, para ter a certeza que funcionaria a integração do pensionista. Bom, ainda na transparência fiscal, portanto, cuidado com isto. Como é que se faz a imputação aos sócios? Pode estar nos estatutos. Muitas vezes os estatutos dizem que a distribuição de lucros é que resultar todos os anos de uma deliberação. Quando há uma omissão, quando não se consegue perceber como é que os lucros são distribuídos, é em partes iguais. E cuidado que há muitas sociedades em que a imputação não é feita em partes iguais. Portanto, convém que sejam muito claros os documentos onde se descreve a forma como o lucro vai ser imputado a cada sócio, porque o IRS respectivo depende disso, depende dessa ata ou do ato constitutivo da sociedade. Também pode ser um regulamento interno, portanto, há várias formas de documentar esta imputação. Portanto, o Código do IRC é que, de alguma forma, delibera esta questão, regula esta questão das sociedades de profissionais e, portanto, nós encaixamos no artigo 6º, número 4, a linha A, e no conceito de sociedades de profissionais, a tal situação dos pensionistas poderia eventualmente cair aqui no número 2. Como é que se faz então, o que é que acontece na transparência fiscal? Apura-se o resultado da sociedade com as regras do IRC, a sociedade não paga IRC, imputa-se o resultado aos sócios que pagam IRS categoria B por esse rendimento. Pensem só nisto. As sociedades comerciais em IRC pagam 21%, até podem pagar menos em algumas circunstâncias. Em IRS os sócios podem chegar a pagar 48%. Portanto, quando os rendimentos são elevados, a transparência pode implicar, de facto, uma penalização grande para os sócios, principalmente se o lucro não chegar, não passar da sociedade para o bolso do sócio. Bom, o objetivo desta figura é evitar a dupla tributação, para que não haja, enfim, tributação duas vezes. Primeiro paga a sociedade e depois, na distribuição dos lucros, o sócio também terá que pagar novamente. Portanto, o objetivo desta figura é evitar a dupla tributação. Só que, às vezes, evitando a dupla tributação, cria uma tributação agravada na esfera do sócio que não chegou a receber o rendimento. Portanto, quando a sociedade não distribui lucros, o sócio é tributado na mesma pelos lucros que a sociedade obteve. Há benefícios fiscais de IRC que as sociedades de advogados e as sociedades transparentes não podem usar. Só se aplicam as taxas de IRS. Há tributações autónomas de IRC que têm na mesma que ser pagas na sociedade de advogados. Não se faz o pagamento especial por conta, mas hoje em dia a maioria das sociedades também já não faz. E também há uma dispensa de retenção na fonte em IRC. De qualquer maneira, este regime de facto devia ser facultativo. Portanto, quando for favorável, optava-se pela transparência fiscal, não sendo de facto favorável aos sócios, seria muito importante que se conseguisse a alteração da lei de forma a que esta transparência fiscal não fosse de facto obrigatória. Bom, uma questão importante que a AT já clarificou: quando há sociedades de advogados, as contribuições para a Caixa podem ser deduzidas pela sociedade de advogados. Apesar dos documentos virem em nome do advogado, a AT já se pronunciou no sentido de aceitar que as contribuições da Caixa possam ser suportadas pela sociedade. Já não diz o mesmo relativamente às cotas da ordem. As cotas da ordem não podem entrar na sociedade, são individuais do advogado. As contribuições para a SPAs, a AT já se pronunciou no sentido de permitir que elas sejam aceitas nas sociedades de advogados. Bom, como eu dizia há pouco, o regime especial de isenção do IVA foi alterado agora na Lei do Orçamento de 31 de março e então passou em geral para rendimentos até 12.500 euros. Só que este valor aplica-se só a partir do próximo ano. Este ano a isenção vai se manter para quem não faturar acima de 11.000 euros. Era 10, passou para 11 e para o ano passa para
12.500. Opções importantes a ponderar. No IVA, se queremos o regime normal ou o regime de caixa, muitas vezes nós advogados queremos o melhor de dois mundos, que é, enfim, só entregar o IVA quando o recebemos. Isso chama-se regime de caixa. Mas o regime de caixa implica, entre outras coisas, mostrar as contas bancárias. E podemos fazê-lo, podemos optar por trabalhar com um regime de caixa. Na prática, a maioria dos colegas opta por se deixar estar no regime normal, mas muitas vezes abusa das faturas recibo. Eu já falarei disso há bocadinho. Não é normal alguém estar no regime normal do IVA e só passar faturas recibo. É preciso ter muita sorte no exercício da profissão para conseguir que todos os serviços sejam pagos no momento em que são prestados. E há muita gente que só trabalha com faturas recibo e podem ter problemas se vier a autoridade tributária. Eu já falarei sobre isso. Bom, outra opção, como eu falei há pouco então, entre a tributação separada e a tributação conjunta, podemos ponderar se ficamos no simplificado, se vamos para a contabilidade organizada ou se fazemos uma sociedade de advogados. Podemos pensar se queremos comprar um carro, onde é que o vamos pôr e mais, que tipo de carro, porque a fiscalidade de cada tipo de carro é completamente diferente. Quanto mais valioso for o carro, mais vai pagar tributações autónomas, quanto mais ecológico for, nomeadamente se for elétrico, mais benefícios fiscais vai ter e, portanto, são opções que podemos ponderar. E hoje em dia, portanto, quando na contratação de familiares já não temos o tal limite a nível individual que havia antigamente, portanto, e é uma opção que também temos enquanto advogados individuais. Bom, e então esta primeira parte foi para pensarmos um bocado nos nossos escritórios, em como se estamos a organizar a nossa atividade da forma mais adequada e se podemos fazer aqui alguma alteração. E vamos agora ver então o que é que podemos fazer para prevenir litígios com a autoridade tributária. Vamos ver nomeadamente que tipo de correções é que a inspeção pode fazer, que cuidados é que podemos ter com a inspeção e nomeadamente algumas questões relacionadas com o sigilo e com o dever de cooperação. Vamos ver quando é que se despoletam estas inspeções, o que é que pode provocar uma inspeção a um advogado e algumas das principais correções a advogados. Estas correções a advogados, o conhecimento que eu tenho destas correções vem da minha experiência na ordem. Eu, quando era membro do Conselho Regional, fiz muitas conferências a colegas e fiz alguns pareceres também relacionados com fiscalidade e era nessas alturas que os colegas me contavam o tipo de situações e o tipo de problemas que tinham em algumas inspeções fiscais. E, portanto, vou partilhar convosco algumas dessas memórias. Bom, então, relativamente aos métodos, nós temos dois tipos de correções que podem ser feitas pela inspeção. Desde logo, correções diretas, a avaliação direta, por exemplo, correções aritméticas. Podemos ter correções dos nossos rendimentos, dos nossos proveitos e correções dos gastos. Uma nota prévia. Nas inspeções a advogados, muitas vezes o inspetor chega à nossa presença com uma convicção que o advogado está a omitir rendimentos. E essa intuição quase todos os advogados que já foram inspecionados têm. Há um certo prejuízo nas inspeções, quando a inspeção é dirigida a um advogado, há uma espécie de pressuposto que nós vamos ter que afastar. Temos que convencer o inspetor que não temos omissão de proveitos. Portanto, a AT pode corrigir proveitos por entender que eles não foram declarados. E como é que vai fazer isso? Uma das formas que tem é pedir listagens aos tribunais dos processos em que nós somos mandatários e depois notifica as partes para virem dizer quanto é que pagaram ao advogado nos últimos anos. Outra situação, a AT recebe sempre a informação em cada processo, o tribunal informa, quando o processo termina, o tribunal informa a autoridade tributária o número de contribuinte do advogado e o valor do processo. Imaginem uma ação cível que foi ganha pelo cliente do advogado
com uma indemnização de 100 mil euros. A AT vai receber a informação de que o advogado, de que terminou um processo no valor de 100 mil euros e que o advogado tem aquele número de contribuinte. Se os rendimentos do advogado não acompanham minimamente aquele tipo de, digamos assim, não evidenciam que naquela fase ele emitiu uma fatura, pode isto despoletar uma situação de inspeção. Portanto, algum cuidado, o 123 do IRS põe os tribunais a informar a AT sempre que um processo termina. E temos que ter muito cuidado em todos os processos para ter um recibo para justificar os rendimentos que obtivemos. Bom, também pode corrigir do outro lado, pode corrigir os gastos. Os gastos porque não estão corretamente documentados, porque não são dedutíveis, alguns a própria lei diz que não são dedutíveis, que não podemos deduzir, ou então, e esta é parte muito subjetiva que muitas vezes acaba em tribunal, dizendo que os gastos não foram incorridos para obter os rendimentos sujeitos a imposto, que não há relação entre um gasto que tivemos e os nossos rendimentos. Antigamente falava-se na indispensabilidade dos gastos. Hoje em dia fala-se na relação entre o gasto e o rendimento, e isto é altamente subjetivo. Eu posso-vos contar que eu também já fui inspecionada e quando fui inspecionada corrigiram-me alguns gastos que, enfim, na opinião do inspetor, não seriam necessários para a obtenção do rendimento. Um dos itens que me foi corrigido, no valor de alguns cêntimos, foram lenços de papel. Uma compra de supermercado onde, entre outras coisas, estavam lenços de papel. E eu depois, na exposição lá, disse que, os lenços de papel num escritório de advogados são fundamentais, porque quando alguém é executado pelo fisco ou se divorcia, portanto, é natural que as pessoas chorem. E, portanto, nós temos que ter lenços de papel para dar aos clientes. Mas é isto que chegamos. Portanto, nós temos que explicar a relação entre os gastos e os nossos proveitos. E, portanto, isto acontece em qualquer inspeção, podemos ter correções aos gastos que metemos. O tal colega que mete os fatos e que mete as camisas, com toda a certeza vai ter alguns problemas com a AT, porque o inspetor pode entender que aquele gasto não é indispensável para a obtenção dos proveitos. Depois será um juiz a decidir. Bom, inspeções a advogados então. Há uma outra alternativa mais complicada, que é a aplicação de métodos indiretos. Se a AT entender que a documentação do advogado não está de facto corretamente organizada ou que há um afastamento em relação aos valores de mercado, pode aplicar métodos indiretos. Eu já vi esta situação ser usada em relação a colegas e isto de facto pode ser muitíssimo gravoso, porque há uma fixação de rendimentos por processo ou uma fixação de rendimentos por ano. E, portanto, temos que ter muito cuidado com estas situações. Quando são usados métodos indiretos, também é possível utilização de métodos indiretos nas situações de manifestações de fortuna, por exemplo, a compra de uma casa sem ter rendimentos que justifiquem o rendimento padrão. Ou nas situações de acréscimo injustificado de património, que é ter na conta 100 mil euros ou ter gasto num ano mais de 100 mil euros e a declaração de IRS não acompanhar essa despesa. Bom, o artigo 90 da LGT tem alguns critérios depois para as correções quando são usados métodos indiretos e uma presunção que é muito utilizada pelas direções de finanças é quando há processos sem recibo, convencionar que o valor a fixar ao advogado é entre 10% e 20% do valor do processo, com um mínimo de 500 euros. Agora, dois casos concretos. Imaginem que há uma injunção para a cobrança de 200 euros. Faz algum sentido o advogado cobrar 500? Em alguns casos até fará, mas como regra assumir que todos os processos têm um valor mínimo de 500 euros? Outra situação, há uns anos atrás, um caso de que tivemos conhecimento na ordem, um colega tinha feito numa insolvência, estava a ser inspecionado e foi-lhe aplicada uma destas, enfim, um destes valores em termos de correção. E um dos processos em que foi corrigido com 10% era uma reclamação de créditos numa insolvência
no valor de 600 mil euros. A AT presumiu-lhe 60 mil de honorários. Quem é que leva 60 mil euros por fazer uma reclamação de créditos num processo de insolvência? Portanto, segundo a autoridade tributária, qualquer advogado. Portanto, é este cuidado que temos que ter, presunções. Bom, eu sei que há uma série de colegas que já estão a levantar a mão para depois no final intervirem, portanto, quando chegarmos ao fim desta parte, terei todo o gosto em conversar convosco sobre estas questões. Há alguns cuidados a ter nas inspeções a advogados. Nós temos o chamado direito à não colaboração, que está previsto no artigo 63, número 5, da Lei Geral Tributária. Podemos invocar o sigilo profissional quando nos estiverem a questionar sobre questões que entendemos que estão sujeitas a sigilo, e uma coisa que podemos sempre fazer quando há sigilo é pedir à ordem o levantamento do sigilo, ou, portanto, se estão reunidas ou não as condições para a entrega da documentação ou para a revelação de factos, quando entendemos que possa haver risco de violação do sigilo profissional, não devemos entregar a documentação, devemos seguir as regras deontológicas e questionar, neste caso, normalmente, a competência do Conselho Regional. Outra situação em que podemos não entregar documentação tem a ver com o direito à não autoinculpação. Há um acórdão muito interessante do Tribunal Constitucional recente que tem a ver precisamente com inspeção tributária e crime tributário. Se a inspeção tributária é feita só para ir à procura de indícios que possam suportar o processo crime, portanto, uma inspeção que é feita a pedido, o contribuinte, à luz do direito à colaboração, do dever de colaboração, tem que entregar a documentação. E isto é feito para que, em processo crime, possa haver prova para condenar o contribuinte por crime de abuso de confiança fiscal. Portanto, o Tribunal Constitucional entendeu que havia uma violação do direito à não autoinculpação. Portanto, há situações em que nas inspeções nós podemos invocar o direito à não autoinculpação, que está, enfim, já há uma série de acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e também há acórdãos já do nosso Tribunal Constitucional. Depois há, portanto, nestas situações, seja de sigilo profissional, seja de direito à não autoinculpação, o acesso à informação depende da autorização judicial e, portanto, podemos invocar a não colaboração e a AT terá que pedir ao Tribunal o levantamento do sigilo. Eu já vi situações em que isto foi feito relativamente a advogados, portanto, o advogado invocou o sigilo e a AT foi pedir ao Tribunal o levantamento do sigilo para ter acesso a informações que tinha solicitado ao advogado. Bom, quando é que nasce uma inspeção a um advogado? Portanto, nós somos, como todos os outros contribuintes, elas podem surgir de forma fortuita, mas há determinadas situações que fazem com que estas inspeções possam surgir especificamente a um determinado advogado. Uma situação que faz nascer uma inspeção, em muitos casos, é a denúncia. Muitas vezes, quando os clientes se zangam com o advogado, fazem queixa às finanças e à ordem. Portanto, e quando fazem queixa às finanças, muitas vezes o que dizem é que o senhor advogado não passou o recibo de todas as quantias que recebeu. E, portanto, quando há uma denúncia desse tipo, pode haver, portanto, uma inspeção ao advogado. Se a denúncia for infundada, nós depois podemos pedir informação sobre a identidade do denunciante e podemos meter um processo de crime por denúncia caluniosa. Mas, de qualquer forma, tenham noção de que os conflitos com clientes às vezes levam a inspeções. Outra situação são os tais sinais de alerta, comunicações feitas pelos tribunais. Um advogado cujo nome esteja sempre a aparecer num serviço de finanças, nas tais comunicações dos tribunais, e que não declare rendimentos correspondentes com o serviço que tem em tribunal, pode ter efetivamente uma visita. Atenção a outra coisa, não é só o tribunal que faz estas comunicações. Por exemplo, quando vamos às finanças acompanhar um cliente, por exemplo, para prestar declarações ou para ser constituído arguido, uma das coisas que pedem sempre é o contribuinte do advogado. Portanto, fica lá no processo qual é o número de contribuinte do advogado que intervém no ato, e isto pode servir no futuro para também, enfim, para despoltar uma eventual inspeção. Outro sinal de alerta, não é normal um advogado que viva só da advocacia
estar há 30 anos com isenção de IVA e não ter outros rendimentos e conseguir-se manter a trabalhar. Portanto, cuidado. Às vezes já tive conhecimento de casos, principalmente em meios mais pequenos, colegas que estavam há 30 anos com isenção de IVA, tinham alguns sinais exteriores de riqueza e o Serviço de Finanças disputou, junto da Direção de Finanças, inspeções para averiguar se a situação daqueles colegas estaria ou não regular. Podemos constar dos chamados planos anuais de inspeção da autoridade tributária, não tem acontecido recentemente, mas de vez em quando a autoridade tributária vira-se para os advogados. E uma situação que também origina inspeções é a intervenção em escritura nos residentes, nos não residentes. Portanto, o ofício circular de 60.084, que tem a ver com a gestão de bens e direitos, diz que a intervenção mediante procuração em escritura de compra e venda de imóvel poderá ser suscetível de constituir o procurador ou mandatário em responsabilidade solidária, nem sequer é subsidiária, é solidária, na qualidade de gestor de bens e direitos. E isto aconteceu com alguns colegas nossos, principalmente no Algarve. Segundo a AT, é indispensável atender aos limites da procuração. Uma procuração demasiado ampla de um cidadão estrangeiro a favor de um advogado que seja junto a uma escritura pode despoltar na autoridade tributária, caso se mostrem impostos por pagar, a vontade de responsabilizar solidariamente um advogado. Portanto, convém que saibamos que quando intervimos na qualidade de procuradores de um cliente estrangeiro ou não residente, temos que ter cuidado com a procuração, porque existe este ofício circulado que manda atender às procurações e ao seu conteúdo para ver se existe ali gestão de bens e direitos. Bom, principais correções que são feitas a colegas. Processos sem fatura. É muitíssimo comum na inspeção um advogado os inspectores começarem por pedir aos tribunais listas de processos e depois vão querer saber se onde é que estão as faturas processo por processo. Às vezes parte dos processos são justificados com avanças, mas aí temos que mostrar o contrato de avança, se existir, e ver se o contrato de avança inclui ou não um serviço judicial. Às vezes há outros processos que não têm, de facto, não estão incluídos em avança, e então aí a AT vai querer ver, principalmente nos processos findos, se foi emitido a respectiva fatura, porque há uma presunção por parte da AT que deve ser emitida a fatura 5 dias após o trânsito em julgado dos processos. Nos casos em que o serviço não está concluído 5 dias após o trânsito, é conveniente nós termos evidências que ainda houve serviço a posteriori, que ainda houve reuniões com o cliente, que ainda foi preciso enviar mails ou cartas ou fazer reuniões, porque se não conseguirmos produzir essa evidência, vamos andar às vezes a discutir, por exemplo, em que ano é que uma fatura devia ser passada. Um processo que transita em novembro e o advogado é inspecionado a esse ano e ainda não tinha feito a fatura. Bom, se tiver a fatura no princípio do ano seguinte, se calhar não será difícil mostrar que houve ali algum trabalho a posteriori, mas muitas vezes a fatura de facto não aparece. E, portanto, tenham em conta que nós temos que ter, em cada processo, temos que estar preparados para dar uma justificação à autoridade tributária. Atos gratuitos. Os atos gratuitos são também um grande problema. Em IRS, se nós conseguirmos que o cliente assine uma declaração e prove que não pagou, de facto, nenhum honorários, que o processo foi gratuito, poderá não haver tributação em IRS se fizermos prova que o ato foi gratuito. Mas em IVA, o entendimento da AT é que os atos gratuitos têm que ser tributados ao valor normal de mercado. E, portanto, se nós, num determinado processo que valia com um valor de processo de 200.000 euros, era para o nosso irmão e não cobramos honorários, a AT pode-nos pedir, pode presumir um valor de honorários e presumir o respectivo valor de IVA e podemos ter aqui um sarilho, principalmente se forem vários os processos gratuitos. Tendencialmente, quando há processos sem recibo, a AT vai presumir um valor por processo, uma percentagem
que muitas vezes tem a ver com o valor da ação. Eu já soube de situações em que, por exemplo, o advogado foi corrigido porque tinha 9 processos sem fatura e onde foi corrigido porque tinha 5.000 processos e 4.500 sem fatura. Há de tudo, não é? Mas, portanto, quando somos inspecionados, esta é uma situação objetiva que vai ser vista pela autoridade tributária. Outra questão que dá muita polémica, procurações conjuntas e subestabelecimentos. Há uns anos atrás, a autoridade tributária implicou com as procurações conjuntas. A lógica era esta: se a procuração está passada a favor de 4, os 4 receberam dinheiro. E nós sabemos que não é assim. Normalmente, nas procurações conjuntas, elas às vezes fazem-se porque dá jeito no dia, se a pessoa não puder ir, vai o colega de escritório, mas não quer dizer, em termos financeiros, muitas vezes o dinheiro vai só para um, que é aquele que tem o cliente. Ora bem, portanto, tenham algum cuidado nas procurações conjuntas em conseguir depois explicar como é que, efetivamente, quem é que faturou e quem é que prestou o serviço, porque pode haver aqui alguns, e também a questão dos subestabelecimentos. A AT não percebe muito bem que possa haver favores entre advogados. Portanto, se um colega me vai fazer um julgamento, eu paguei-lhe de certeza e tem que haver um recibo desse serviço. Nós sabemos que na prática isso não acontece, que muitas vezes somos solidários uns com os outros e fazemos diligências gratuitas uns aos outros. Mas a AT, quando vê subestabelecimentos, muitas vezes considera que foi um ato sem fatura. Bom, outra correção muito comum, os gastos não aceitos. Portanto, o tal colega que mete os fatos ou outro tipo de despesas e que podem não ser aceitos por se entender que não têm relação com a atividade ou por se entender que são demasiado altas em relação ao valor, por exemplo, de faturação. Mas esta situação dos gastos não aceites, como é muitíssimo subjetiva, portanto, todos nós podemos estar numa inspeção, ter determinadas despesas que não vão ser aceitas pela autoridade tributária. Também não me aceitaram o café e eu pus uma série de clientes a dizer quando iam ao escritório que era normal que eu lhes oferecesse café e que isto faz parte também da prática da maioria dos escritórios de advogados. Bom, portanto, partilha das despesas, cuidado com os critérios de partilha das despesas para nós conseguirmos provar como é que as coisas são efetivamente imputadas e as provisões para despesas e honorários. A AT sabe que nós temos que ter uma conta de fundos de clientes, mas há colegas que só têm uma conta e vai para lá tudo. Portanto, se recebemos provisões para despesas, temos que ter uma conta à parte. O nosso estatuto obriga. Se não tivermos isso bem arrumado, em termos documentais, podemos ter que pagar IRS por essas provisões que estamos a receber, que em bom rigor são fundos de clientes. Há muitos colegas que, para não terem estes problemas, não aceitam provisões para despesas e mandam as contas todas ao cliente e ele que paga. Por exemplo, taxas de justiça. Bom, outra guerra, o momento da exigibilidade do IVA. Portanto, para a AT, 5 dias após o trânsito em julgado, e portanto há correções que às vezes são feitas relativamente ao ano em que obtivemos um rendimento e podemos ter que pagar juros de mora se só faturamos 2 ou 3 anos depois. Cumprimento de obrigações declarativas, às vezes falha qualquer tipo de obrigação ou é mal preenchida, etc. E, portanto, isso também pode levar a correções. Como eu falava há pouco, a conta de fundos de clientes é muito importante e os tais processos que duram mais que um ano. Cuidado com as provisões para despesas, porque pelo menos no simplificado existe a tal regra de se não forem sendo feitas faturas, pode-se entender que há aqui que é preciso transformar as despesas em rendimentos. No IVA, regime especial de isenção, portanto, nós até 11.000 euros agora estamos no regime especial de isenção. Às vezes os colegas são corrigidos e a AT descobre que ficaram por faturar determinados serviços. Se for corrigido o rendimento,
alguém pode deixar de estar no regime de isenção. Também tenho conhecimento de várias situações desse tipo. Pessoas que estão no regime geral de isenção, no regime especial de isenção, são inspecionadas, a AT corrige os proveitos, corrige os rendimentos, ultrapassa os 10.000 euros de rendimento e depois faz as correções de IVA daí para a frente. Portanto, e o advogado tem que arranjar o IVA para entregar e às vezes tem muita dificuldade em conseguir que o cliente lhe ande a pagar o IVA de há uns anos atrás, enfim, quando ele pensava que estava isento. Portanto, questões de regime de caixa e regime normal, a tal situação, pessoas que estão no regime normal, mas que agem como se estivessem no regime de caixa, ou seja, que só emitem faturas recibo. Portanto, relativamente à data de emissão da fatura e data de emissão do recibo, nós só podemos passar recibo quando recebemos. Não devemos fazer fatura recibo antes de receber. E quando há uma separação temporal entre a conclusão do serviço e o recebimento, temos primeiro que fazer a fatura e depois que fazer o recibo. Há alguém que só passe faturas de recibo, mais cedo ou mais tarde vai ter problemas, porque basta perguntar ao cliente quando é que, na sua opinião, o serviço foi concluído. E podemos ser acusados de estar a atrasar a liquidação do IVA. Portanto, cuidado com o excesso de faturas de recibo. Já agora, há um ofício circulado da AT, não é bem um ofício circulado, são umas instruções que estão online sobre o apoio judiciário, que são muito importantes para quem faz apoio judiciário e que dizem isto exatamente, que tem que haver uma fatura quando o serviço é concluído, tem que haver um recibo quando o dinheiro é pago e só há fatura recibo quando as duas coisas são simultâneas. Bom, serviços gratuitos, já vos disse que são sinal de correção. O valor das faturas, portanto, às vezes a AT olha para o valor de um processo e vê o valor da fatura que o advogado cobrou, do valor dos honorários, e põe em causa o valor cobrado. O que é que às vezes acontece nesses casos? Levantamento de sigilo bancário, ir à procura do valor efetivo que foi pago pelo cliente e, portanto, nós temos que estar sempre preparados para que as nossas contas possam ser vistas e para que batam certo com os documentos que estamos a emitir. Cuidado também com uma coisa. Às vezes nós, num processo, estamos a patrocinar o António, mas emitimos a fatura em nome da António Limitada, porque o cliente diz que dá mais jeito porque mete aquilo nas despesas. Bom, podemos ter os dois problemas. Portanto, a AT pode achar que relativamente àquele cliente, efetivamente nós tínhamos que fazer o recibo ao António e não à António Limitada, e o cliente pode depois ser corrigido também porque não podia ter metido aquela despesa na empresa. Mais uma vez, tenham recibos por processo. Com faturas e recibos, estamos mesmo já a acabar, temos que ter cuidado então com a conservação. Agora nesta fase Covid, temos um bónusito que é, podemos usar o que está no e-fatura, não temos que nos preocupar muito em mandar para a contabilidade os documentos em papel, porque vai funcionar o e-fatura. Temos que ter algum cuidado em verificar no portal das finanças se as despesas afetas à nossa atividade estão bem identificadas. A minha funcionária anda-me sempre a ver e a perguntar, quando vê lá uma coisa que desconhece, hoje apanhou-me um concerto que eu tão cedo não vou ver, não é? Apanhou-me um concerto e não percebia o que é que era aquilo e eu lá lhe tive a explicar que não tinha nada a ver com a atividade e que não colocava aquilo afeto à atividade. Portanto, mas temos que ir fazendo esta verificação para ver o que é que pertence e o que é que não pertence à nossa atividade. E, portanto, na emissão da fatura, cumprir as regras do Código do IVA e não podemos ser demasiado vagos, não devemos só passar uma fatura a dizer honorários. Portanto, cuidado com os descritivos, até para depois conseguirem casar a fatura com os processos. Nota de honorários e despesas continua a ser obrigatória e a AT sabe disso. Portanto, quando vai às inspeções aos advogados, há conhecimento quer da conta de fundos, quer do dever de emitir a nota de honorários e despesas que está nos nossos estatutos. E há responsabilidade disciplinar caso nós não façamos a emissão destes documentos. Portanto, outro cuidado a ter nos processos é ter documentada a nota de honorários e despesas.
E, portanto, lá está, as faturas de recibo são perfeitamente legítimas nas tais situações em que conseguimos faturar e receber em simultâneo. Na prevenção de litígios com a AT, cuidado então para terem recibos em todos os processos. Se os processos estiverem abrangidos por avença, atenção, portanto, para que, relativamente a esses processos, para que o contrato de avença ou alguma outra documentação digam que o processo está incluído na avença. Cuidados com as faturas e os recibos. Em situações de dúvidas, nomeadamente despesas grandes que vamos ter e que não sabemos como é que vão ser enquadradas, podemos e devemos pedir informação vinculativa. Em algumas questões fiscais, pedir parecer ao Conselho Regional. O Conselho Regional pode emitir pareceres em questões profissionais e é muito comum haver colegas que em questões fiscais colocam questões à ordem para depois também estarem um bocado mais seguros junto da autoridade tributária. E hoje em dia, portanto, houve uma certa simplificação na dispensa de prestação das garantias. Em conclusão, portanto, o exercício da nossa atividade exige um olhar atento também às questões da fiscalidade, de forma a podermos trabalhar da forma mais tranquila possível e otimizar os nossos recursos. A fiscalidade é um fator importante na nossa atividade, mas não é com certeza o mais decisivo. Portanto, não se deve fazer uma sociedade de advogados só para poupar nos impostos. Há outras questões de fundo muito mais importantes na hora, por exemplo, de constituir uma sociedade. Cumpre-nos, dentro do possível, antecipar alguns riscos e adotar práticas que permitam não sofrer correções. E eu terminaria com uma frase do Luís Sepúlveda que nos deixou hoje. Às vezes acontecem coisas que não nos deixam dormir, que estorvam a qualquer hora e impedem-nos de ouvir as conversas dos amigos. Quando isso ocorre, é preciso sentarmos-nos e a pôr as coisas em ordem. Não importa onde, nem a que hora, é preciso sentarmos-nos e pôr as coisas em ordem. Portanto, o meu desafio era este: vamos aproveitar estas coisas que nos aconteceram estes dias para pôr as nossas coisas em ordem e podermos depois, quando isto passar, avançar tranquilamente para, enfim, dias melhores. E com isto termino e estou à vossa disposição então para trocarmos aqui algumas impressões. Susana, tínhamos aí algumas questões colocadas para alguns colegas, não sei se consegue ver. Uma das questões prende-se com a primeira parte da sua intervenção, em que o colega questiona qual é a circular vinculativa da autoridade tributária sobre a CEPAS. Penso que terá a ver com aquela questão de possibilidade de dedução em sociedade de advogados, pese embora em nome individual do sócio. Eu vou tentar encontrar... Eu não sei de cor, mas vou tentar encontrar, entretanto, e eu penso que não é uma circular, que é uma informação vinculativa. Ora bem. Também, se não encontrar, a doutora Susana, não tem mal, depois, no momento posterior, também informamos o colega. Podemos avançar para outra questão e depois eu tento encontrar isto. Avançamos então. Até fazemos o seguinte: eu vou tentar encontrar a informação, colocá-la nos diapositivos e vou depois disponibilizá-los à delegação. E depois os colegas podem ver diretamente nos diapositivos essa informação, está bem? Muito bem, agradeço, muito bem. Temos aqui uma outra questão que se prende com a nota de honorários, em que o colega pergunta se a nota de honorários só é obrigatória se o cliente a pedir. Portanto, se houver um acordo, se não é necessário emitir a nota de honorários. Ora bem, isso está no estatuto, não é? Eu penso que é melhor emitir sempre a nota de honorários, nem que não vá para o cliente, mas é melhor no processo ter a nota de honorários e emiti-la. Porque o dever estatutário é no sentido de termos que a emitir.
Muito bem. Temos aqui uma outra questão que nos diz o seguinte: qual o valor que vale para o limite dos 27.000 e qualquer coisa, doutora Susana, recordo-me, 360, creio, ano? Se é o rendimento bruto, se é o montante que resta depois de retirado o IRS? É o rendimento bruto, é a soma dos recibos verdes. Portanto, se a soma dos nossos recibos verdes na categoria B, vamos lá ver, vou só aqui ver o valor exato para vos dizer. Ora, só um segundo. €27.360. Portanto, se as nossas faturas anuais ultrapassarem este valor, não temos nenhuma, abaixo deste valor não temos nenhuma preocupação. Acima deste valor, mais uma vez, temos que calcular os tais 15%. Vamos imaginar que faturamos 30.000. Vamos ver quanto é que dá 15% disto. Uma grande parte dos 15% vai estar preenchida com os tais 4.100 e qualquer coisa. Vão faltar os trocos. Para um rendimento de 30.000 euros vão faltar uns trocos. Onde é que os vamos buscar? Faturas de telemóvel, faturas de renda, despesas de supermercado, despesas de papelaria. Portanto, não temos um valor muito elevado a justificar. Quem é que tem que andar da perna? 100.000 euros, 150.000 euros? Esse tipo de rendimentos é que exige já ter digamos, um suporte em termos documentais razoável, porque senão vamos perder dinheiro, vamos ser tributados acima dos 0,75. Claro. Eu penso que temos aí uma questão mais sobre apoio judiciário, talvez a doutora Susana consiga ver também daí. Ora, consegue ver, doutora Susana? Se me pudesse transmitir, que eu estou por aqui abaixo a ver... Ora, deixe-me ver se eu consigo ainda. Ora, deixe-me só ver. É das últimas questões, não estou a localizá-la via assim de soslaio. Eu vou ver, eu vou tentar. A conferência já agora vai ser disponibilizada para rever, não é, doutora Ana? Sim, sim, eu vou dizer sim, vai ser disponibilizada no canal YouTube que eu vou desde já anunciar daqui a alguns minutos. A doutora Susana conseguiu localizar? Não consegui localizar. Penso que está aí no chat. É no bate-papo, não é? Eu estou aqui no bate-papo, sim. Mas não estou a conseguir ver a questão. No outro ícone ao lado do bate-papo, do lado esquerdo. Que eu, entretanto, também deixei de a ver e não consegui anotar, foi demasiado rápido. É uma questão que se prende com o apoio judiciário. Ora, deixe-me ver aqui se consigo ver. Estão aqui as questões, ok. Quem faz apoio judiciário em regime simplificado com isenção de IVA e retenção na fonte. Isso mesmo. É a tal questão da fatura-recibo quando recebe. Ok, ainda bem que me fez esta questão. Portanto, quando há isenção de IVA, nós podemos, e o regime de IRS é o regime simplificado, nós podemos efetivamente, ou quando se está no chamado regime de caixa de IVA, nós podemos emitir a fatura-recibo apenas quando se recebe. Quando já se está no regime normal de IVA, é que não o podemos fazer. No tal documento que eu vou tentar encontrar, ora, se me permitem, o tal documento da AT sobre apoio judiciário e advogados, deixem-me ver se eu encontro aqui o link. Isto já tem alguns anos, mas é muito interessante em termos de conteúdo. Se puserem no Google questões fiscais no âmbito do apoio judiciário, não é isto, não é isto, não é isto. Estão a aparecer aqui alguns artigos, mas não são o que eu quero, que é mesmo da autoridade tributária.
Ora, encontrei. Não, mudou de endereço. Eu vou tentar encontrar e pôr também na apresentação, está bem? Mas de qualquer maneira, mas a questão que a colega coloca, portanto, quando se está isento de IVA, ainda se pode utilizar a fatura recibo e funcionar como se estivesse em regime de caixa. Depois há uma outra questão, depois fala em concreto, completa a questão, diz que está concretamente a falar nos crimes e no apoio judiciário. Portanto, pode continuar a fazer isso, a fazer a fatura recibo. Quando se passa para o regime normal do IVA, é que temos mesmo que ter muito cuidado entre a fatura e o recibo. Portanto, aqui não estarão mais questões, eu vou outra vez ao bate-papo para ver se está aqui. Não, penso que estão todas, doutora Susana, já revi e penso que estão todas as questões respondidas e muito bem respondidas, aliás. Poderá confirmar, mas creio que sim. Uhum. Bom, eu então comprometo-me estes documentos que eu referi, que não estão ainda na apresentação, eu vou colocá-los na apresentação final e vou remeter a apresentação para a delegação de Braga. E depois pedi à doutora Ana para disponibilizarem aos colegas também os PowerPoints desta apresentação. Pronto, e depois os colegas poderão ver isto com mais calma. Agradeço, com certeza que sim. Chegamos então ao final desta sessão, que constituiu mais um espaço de reflexão. Espero que com uma visão mais clara sobre a temática aqui analisada, tão importante para todos nós. Uma vez mais, em representação da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, um bem-aja à doutora Susana Costa, pela excelência da intervenção que conduziu e este agradável e muito útil final de tarde, e ainda pela gentileza de uma vez mais ter acedido ao nosso convite. Um agradecimento aos ilustres colegas também que participaram nesta sessão, esperando que a formação promovida por esta delegação continue a merecer o interesse de todos. Um agradecimento especial ainda ao Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados pelo apoio que nos prestou na disponibilização da plataforma informática Zoom, o que permitiu a realização desta sessão, apoio que aliás tem vindo a prestar prontamente a esta delegação sempre que o solicitamos. Vou ainda aproveitar e lançar mão desta oportunidade para vos anunciar desde já que a Delegação de Braga dispõe desde ontem de um canal YouTube. Um canal YouTube que foi criado na sequência das diversas solicitações que os colegas nos fizeram chegar via e-mail, manifestando interesse na visualização das sessões webinar, que já desenvolvemos anteriormente, e esta também nos mesmos moldes. O que desde já é possível, pois já se encontram alojadas no canal, no endereço que iremos divulgar brevemente via e-mail, pese embora neste momento creia que já se encontra disponível também na nossa página Facebook. Este canal YouTube é ainda um recém-nascido, como vos digo, nasceu ontem, será gradualmente aperfeiçoado e enriquecido com conteúdos que se pretendem ir ao encontro dos interesses e necessidades dos colegas, particularmente dos colegas de Braga, em prol de quem trabalhamos diariamente. Aproveito ainda o ensejo para relembrar que no próximo dia 23 de abril, pelas 18 horas, teremos aqui conosco o Dr. André Batoca, em mais uma sessão webinar subordinada ao tema Consequências das medidas Covid-19 no direito tributário. Muito obrigado a todos e espero que se mantenham em boa saúde. Boa tarde.